Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável e nós vamos entrar no vídeo 95 da série de estudo do livro de texto do 100, um curso em milagres. E esse vídeo é a continuação da sessão 8, o problema e a resposta, do capítulo 11, Deus ou Ego. No vídeo 93, que foi o início dessa sessão, nós chegamos a comentar que, dentro do contexto dessa sessão, que ele pede que nós não confiemos em nossas percepções e pede também que aquilo que nós percebemos, que entreguemos essas percepções ao Espírito Santo para que ele as corrija. E falamos que isso era também uma dificuldade muito grande nossa. Primeiro, de ver que nossas percepções são equivocadas, pois aquilo que nós percebemos são as nossas próprias crenças, que a julgamos reais. E como vamos questioná-las? Por isso que temos que entregar àquele que sabe o que é a realidade, que está além de nossas percepções. Então vamos à leitura deste final dessa sessão, que começa no parágrafo 10. No mundo real não há nenhuma doença, porque não há separação nem divisão. Então, por aqui a gente já começa a ver que nós não vivemos no mundo real. A doença é idolatrada como realidade. Então, se no mundo real não há nenhuma doença, o que é esse mundo nosso? Se ele não é real, é uma ilusão. Só pensamentos amorosos são reconhecidos, e porque não há ninguém sem a tua ajuda, a ajuda de Deus vai contigo a toda parte. À medida que venhas a estar disposto a aceitar essa ajuda, pedindo por ela, tu a darás porque a queres. Nada estará além do teu poder de curar, porque nada será negado ao teu simples pedido. Que problemas poderão não desaparecer na presença da resposta de Deus? Pede, então, para aprender sobre a realidade do teu irmão, porque é isso que vais perceber nele e verás a tua beleza refletida na sua. Então, ele sempre menciona a questão da gente estar vendo a realidade de nossos irmãos e não as nossas projeções, que fazemos com que o julgamos como se fosse algo diferente daquilo que ele é. Mas para a gente ver a realidade, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, pedir a sua luz que ilumine as nossas mentes, para que possamos abandonar as nossas falsas percepções, as nossas falsas crenças, os nossos conceitos e principalmente
a imagem que nós temos de nós mesmos e de nossos irmãos. Mas nada disso para a realidade ou para o mundo real, isso é real. Não aceites a percepção variável de teu irmão sobre ele mesmo, pois a sua mente dividida é a tua, e não aceitarás a tua cura sem a sua. Pois tu compartilhas o mundo real como compartilhas o céu, e a sua cura é a tua. Amar a ti mesmo é curar a ti mesmo, e tu não podes perceber parte de ti como doente e realizar a tua meta. Irmãos, nós curamos juntos, assim como vivemos juntos e amamos juntos. Não te enganes com o Filho de Deus, pois ele é um consigo mesmo, desculpe, e um com seu Pai. Ama a ele, que é amado por seu Pai, e aprenderás sobre o amor do Pai por ti. Como sempre mencionamos aqui, nós não temos essa separação que nós pensamos que existe entre Deus, meu irmão, e eu. Se eu estou sob a luz do Espírito Santo, se nós estamos sob a luz do Espírito Santo, todas essas diferenças, elas desaparecem. Não te enganes com o Filho de Deus, pois ele é um consigo mesmo e um com seu Pai. Ele ama a ele, que é amado por seu Pai, e aprenderás sobre o amor do Pai por ti. Nós temos que amar os nossos irmãos. Se o rejeitamos, se negamos esses nossos irmãos, como vamos saber o que é o amor? Eles são a representação do Pai para nós. Por isso não há como excluí-los, pois estamos unidos nisso. E nós sempre mencionamos aqui, o que eu vejo em mim, o que eu vejo nele, o que eu vejo nele, o que eu vejo em mim. Pois não há essa separação. Vamos continuar. Se percebes uma ofensa a um irmão, arranca a ofensa da tua mente, pois estás sendo ofendido por Cristo e estás enganado a respeito dele. Cura em Cristo e não sejas ofendido por ele, pois nele não há ofensa. Se o que percebes te ofende, estás ofendido em ti mesmo e estás condenando o Filho de Deus, a quem Deus não condena. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo e não percebas ninguém a não ser através de sua orientação, pois ele te salvará de toda condenação. Aceita o seu poder de cura e usa-o para todos aqueles que ele enviar a ti, pois a sua vontade é curar o Filho de Deus, no qual ele não é enganado. Se nós percebemos alguma ofensa em nosso irmão, ele pede aqui, arranca a ofensa da tua mente, pois está sendo
ofendido por Cristo. Aqui ele diz que nosso irmão é Cristo. Dentro das nossas concepções ilusórias, nós consideramos nossos irmãos como qualquer outra coisa, até como um inimigo, ou um amigo, não interessa, ou um estranho, menos como Cristo. Pois esse é o nosso engano. E aí que está a cura. Pela luz do Espírito, nós vamos perceber a verdade daquilo que somos e a verdade daquilo que o nosso irmão é. Somos uno em Cristo, embora externamente pensamos que estamos separados, que cada qual é cada qual, mas no reino de Deus há somente um Filho de Deus. E aqui ele ainda continua: se o que percebes te ofende, está ofendido em ti mesmo. Está vendo que não há uma projeção aqui? Não está acontecendo com o outro, está acontecendo com você. Há um só Filho de Deus. E se ele estiver nessa mesma posição, está acontecendo com ele. Entende isso? Não há projeção. A mente não abandona a fonte em seus pensamentos. Os pensamentos sempre voltam para a origem da qual eles foram emanados. Se o que percebes te ofende, está ofendido em ti mesmo, e estás condenando o Filho de Deus, a quem Deus não condena. E é essa nossa condição aqui na Terra, neste mundo ilusório que nós criamos para nós mesmos, que é a condenação. Que o ego entende bem do que seja isso. Ao abandonar a sua realidade divina, ele está à mercê de suas ilusões. E o que lhe resta é condenar aquilo que está de fora, pois aquilo que parece estar de fora diverge daquilo que ele vê, que ele pensa, como ele acha que deveria ser. Então, ele condena. E aí nós temos os nossos tribunais estabelecidos. Aqui ele fala uma outra coisa, sempre nessa linha de pensamento. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo e não percebas ninguém a não ser através da sua orientação, pois ele te salvará de toda a condenação. Em sua luz, ele remove todas as nossas ilusões que nós temos na separação, que pela separação nós condenamos os nossos irmãos em nossas divergências. E aqui ele diz algo que nós podemos perceber, que não há dois aqui. O meu irmão lá fora. Aqui, ó.
Que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo. Ele é uno em todos nós. Quando nós ofendemos a uma pessoa, ou achamos que somos ofendidos, em verdade nós estamos ofendendo a nós mesmos, a filiação toda, e condenando toda essa filiação. Aceita o seu poder de cura e usa para todos aqueles que ele enviar a ti, pois a sua vontade é curar o Filho de Deus, no qual ele não é enganado. Então, aceitando a orientação do Espírito Santo, que a sua luz em nossa mente, nós podemos curar a nossa mente. E por sermos uno, cura toda a filiação. Esse é o poder da união. As crianças percebem fantasmas amedrontadores e monstros e dragões e ficam aterrorizadas. No entanto, se elas perguntam a alguém em quem confiam o significado do que percebem e se estão dispostas a soltar as suas próprias interpretações a favor da realidade, o medo desaparece junto com elas. Isso é mais ou menos isso, dessa forma. O bicho-papão não existe. Você está com medo de algo que não existe. Isso acontece conosco. Nós criamos fantasmas e mais fantasmas em nossas mentes alucinadas. Quando uma criança percebe a ajuda para traduzir o seu fantasma em uma cortina, o seu monstro em uma sombra, o seu dragão em um sonho, ela não tem mais medo e com felicidade ri do seu próprio medo. Isso é que acontece conosco quando nós, sob a orientação do Espírito Santo, vemos que tudo aquilo que nos assustava, que nos amedrontava, tudo aquilo que nós tínhamos como realidade, simplesmente dissolve com toda a escuridão. Tudo aquilo que é obscuro não tem existência na luz. Tu, minha criança, tens medo dos teus irmãos e do teu pai e de ti mesma, mas estás apenas enganada em relação a eles. Pergunta o que são eles ao professor da realidade e, ouvindo a sua resposta, também rirás dos teus medos e os substituirás pela paz. Aqui nós vamos desfazer todas as imagens que nós temos de nós mesmos e de nossos irmãos, pela luz do Espírito, que ele não é o nosso inimigo, que ele não vai nos atacar. Isso é nos nossos sonhos de crianças, que acreditamos em fantasmas como realidade.
Mas para isso nós precisamos de pedir ou permitir, seria melhor, que o Espírito atue em nossa mente, desfazendo nela esses sonhos amedrontadores, para que possamos estar em paz. Pois o medo não está na realidade, e sim em nossos sonhos, né? Mas nas mentes das crianças que não compreendem a realidade. É apenas a sua falta de compreensão que as amedronta, e quando aprendem a perceber verdadeiramente, não mais têm medo. E devido a isso, elas perguntarão de novo pela verdade quando estiverem assustadas. Não é a realidade dos teus irmãos ou a do teu pai ou a tua própria que te assusta. Tu não sabes o que eles são e por isso os percebe como fantasmas e monstros e dragões. É o que nós estávamos dizendo. Nós percebemos a nós mesmos e a todos como se fosse fantasmas, monstros, dragões, aquilo que vai nos atacar. Por isso, temos medo. Medo de nós mesmos, igual ele fala aqui, e medo do outro, medo de tudo. Como ele diz aqui no início, tu, minha criança, tens medo dos teus irmãos e do teu pai e de ti mesma. Essa é a nossa situação. Temos medo de tudo. Por isso vivemos em constante insegurança. E isso vem ser uma causa da nossa situação conflitiva que estabelece neste mundo um palco de horrores, em ataques, em violências, em agressões e guerras. Pergunta qual é a sua realidade àquele que a conhece, e ele te dirá o que são eles, pois tu não os compreendes. E porque estás enganado pelo que vês, precisas da realidade para dissipar os teus medos. Só vendo a realidade, ou só sendo o que você é, em sua verdadeira identidade, só se reconhecendo nisso, é que você poderá abandonar essa situação de medo, ou abandonar a questão da separação. Não queres trocar os teus medos pela verdade. Se essa troca é possível para ti, através do teu pedido, pois se Deus não se engana em ti, só podes estar enganado em ti mesmo. E graças a Deus que estamos enganados em nós mesmos. Já pensou se isso que nós estamos vivendo aqui, pare e pense, fosse real? O que é real? Fosse eterno. Projeta isso pela eternidade.
É uma boa reflexão, não? No entanto, podes aprender a verdade sobre ti mesmo com o Espírito Santo, que te ensinará que, como parte de Deus, qualquer engano em ti é impossível. Quando te perceberes sem auto-engano, aceitarás o mundo real no lugar do falso mundo que fizeste. Deste mundo que nós fizemos, do qual nós tantos acreditamos que seja real. Mas aqui ele diz que é o falso mundo que fizemos. Por isso é que nós sempre comentamos que Deus não está neste mundo feito por nossa loucura. E então, o teu Pai inclinar-se-á para ti e te dará o último passo por ti, elevando-te até ele. E neste parágrafo 15º, nós encerramos esta sessão, que é o problema e a resposta. Então aqui ele foi muito claro, e dentro desta sessão, ele pede que nós não foquemos nos problemas, e sim nas respostas. E para que nós obtemos essa resposta, nós temos que aceitar a orientação daquele que sabe. Nós temos que renunciar ao nosso orgulho, que achamos que compreendemos algo por aquilo que percebemos. E veja, nós estamos querendo entender todo esse universo pela projeção, por aquilo que acontece fora de nós. E isso é quase que impossível, ou é impossível, pois se nós não nos conhecemos, como podemos conhecer algo que está fora de nós? Se somos nós que determinamos aquilo que está fora. Isso é o cavalo correndo com uma maçã amarrada na testa. Ela sempre vai estar distante dele, ele nunca alcança. Nós nunca vamos compreender nada de nada através dessa projeção. Na verdade, o que temos que aprender é desaprender aquilo que achamos que sabemos. E aí, reconhecer que não sabemos nada e deixar que aquele que sabe, em sua luz, atue em nossa mente. Aí sim, poderemos ser a verdade através da luz que nos proporciona a realidade daquilo que todos nós somos, onde não há nenhuma separação entre eu
você e Deus. E aí, esse mundo tal qual o vemos, o percebemos, ele deixa de existir em nossa mente, em nossos conceitos. E nós também deixamos de nos perceber como nós vemos a nós mesmos e aos nossos irmãos. Tudo isso é desfeito, todas essas sombras são desfeitas dentro da luz da realidade, do Espírito que somos e que não está fora de nós, pois a aceitação dessa luz não está fora de nós, como sempre queremos projetar para conhecer algo que parece que está fora. Não, não é isso. Ela sempre foi e será aquilo que somos, a luz da verdade. Desapegue, não dê valor às ilusões sobre as quais você tanto acredita como realidade. E uma delas aqui, que ele diz, quando ele começa, é o seguinte: no mundo real não há nenhuma doença. E aqui nós podemos acrescentar que se não há doença, não há sofrimento. E isso é possível aqui, entre nós, nas nossas ilusões daquilo que nós pensamos que seja realidade. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. E depois de longo tempo, gostaria de voltar a anunciar o nosso livro, Realidade Intocável, que, pela sua leitura, ele vem nos facilitar a compreensão do estudo deste livro. Vamos dizer assim que ele é um quebra-gelo. E, lendo-o, facilita o entendimento dos nossos vídeos também. Este livro está disponível em nosso site e temos a sua descrição abaixo, que você poderá estar vendo e adquirindo se for de seu interesse. A todos, minha eterna gratidão e até um próximo vídeo que estaremos entrando no capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Até lá!